Então, nós já vamos começando aí a nossa aula. Vamos lá? Pronto, irmãos. Essa é a primeira mensagem nossa, tá bom? Então, olha aí, irmãos. E agora, irmãos, que mensagem mais doida é essa que eu estou colocando aqui para vocês, né? Igreja Batista Nova Jerusalém, atenção, amanhã, dia 3/10/2021, para ninguém se enganar, em culto fúnebre. Irmãos, que coisa de doida é essa daqui, irmãos? Irmãos, desculpem pelo susto, tá? Mas é sugestão da revista fazer isso. A própria revista sugere fazer isso, né? Então, por que será, né, que nós, quando a gente fala culto fúnebre, a gente está pensando no culto de que tipo, né, irmãos? O que é um culto fúnebre? Vamos lá, se alguém quiser falar. O que é um culto fúnebre? O Jailton vai falar. Ó, tá? Fala, Jailton. É um culto fúnebre é quando uma pessoa falece, né? A pessoa faz um culto fúnebre. Isso, né? Agora, Jailton, não fecha o microfone não, que você já fala de novo. Ó. Olha o tema da nossa aula, qual que é, né? Espera aí, deixa eu passar aqui. Pronto. Religiosidade incoerente. Religiosidade incoerente, né? O que será que essa ideia de chamar o nosso culto, né, de talvez, né, o culto fúnebre, o que isso tem a ver com uma religiosidade incoerente? É uma metáfora, né? O que você entende dessa metáfora, Jailton, em falar que o culto, de repente, pode ser um culto fúnebre? Ixi. Não sei não, Vamos viu, lá, o pastor? Celso, Ruth, Ivanir, né? Sem vida, um culto sem vida. Porque Culto fúnebre, sem vida, né? sem vida. Exatamente, né? Sem Romanos, isso. Romanos diz para apresentar um culto racional e vivo a Deus, o vosso sacrifício vivo, né? O sacrifício era morto, né? No Antigo Testamento, o culto apresentava lá um sacrifício com animal que morria. E agora Romanos fala para apresentar um culto racional e fala de um sacrifício vivo, né? Então, eu coloquei a data ali, né? Mas espero que o nosso culto não seja fúnebre, né? Mas seja um culto vivo. É claro que, pensando numa dimensão maior de toda a igreja, né? É uma situação, mas vamos trazer um pouco para a situação individual, para a gente refletir e tomar cuidado para que o nosso culto a Deus não se torne um culto fúnebre, mas que o nosso cultuar a Deus seja um cultuar com vida, né? E a nossa revista, ela vai trabalhar justamente dentro dessa perspectiva. Deixa eu organizar aqui a posição da revista digital, depois eu vou mostrar para vocês também. Aqui, pronto. Vamos lá. Eu vou voltar aqui o compartilhamento, tá? Ok. Então, o nosso tema tem sido o livro de Eclesiastes e hoje nós vamos focar em alguns versículos do capítulo 5 de Eclesiastes. Nós temos aí: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. E aí, Jailton? Vou provocar o Jailton, que é mais novo aqui. Quem é mais novo da igreja? Será que é o Jailton, né? Que faltou, assim, tal? O que significa guardar o pé quando entrar na casa de Deus? Significa que a gente tem que sempre entrar de sapato, não pode entrar descalço? O que será que significa aí? Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. E essa metáfora, Jailton, é um livro poético, né? Uma poesia. Assim, você pensando, o que você acha que significa isso daí? Guardar o pé. Não sei não, viu?
Alguém quer ajudar o Jailton? O Jailton quer que os irmãos ajudem. O que será que significa essa ideia de guardar o guardar o pé? pé. Guarda o teu pé, guarda o Será pé que como guardar o pé guarda, não seria andar nos caminhos do Senhor? andar nos caminhos do Senhor. Mas olha a frase toda: guarda o pé quando, em que momento? Quando entrares na casa de Deus. Não é para quando você entrar na casa de Deus, você não desviar, não ficar com pensamento em outras coisas, não seria isso? E agora acho que já está melhorando, né? Tá vendo só, né? Vamos pensar aqui, ó. O nosso tema, aqui é o título da lição, tá? Que é religiosidade incoerente, né? Ou até mesmo inconsistente, a gente poderia dizer. Deixa eu mostrar para vocês aqui a revista. Eu ainda não compartilhei com vocês, né? O trechinho lá da lição, mas eu já mando quando acabar a aula, né? Então, essa é a nossa revista, né? Valores e Virtudes, Estudos em Eclesiastes, então religiosidade incoerente. Tá? Eu tenho transformado as partes da revista no PowerPoint para ficar um pouco melhor a apresentação. Mas a gente está falando de religiosidade, e esse é um termo que muitos evangélicos não gostam, né? Tem muitos evangélicos que não gostam de falar assim, eu sou religioso. Eu não sou religioso, sou crente, né? Mas calma aí, né? Vamos pensar aí. O que será que significa essa ideia de religiosidade? Antes de prosseguir, vamos então perguntar, né? Você é uma pessoa religiosa? Se alguém te perguntasse, entrevista, né? Lá na rua apareceu a reportagem e pergunta lá para a Madalena, para o Celso, para a Ruth, para a Célia, né? Aparece alguém lá e fala assim: estamos fazendo uma pesquisa, você se considera uma pessoa religiosa? O que você diria? Você diria que sim, diria que não, né? O que você entende por religioso? O que é religioso? O que vocês entendem por religiosidade, por ser uma pessoa religiosa? Tá fechado os microfones, tá? A Ivani parece que está falando, né? Não sei. Tá fechado. Religiosidade, eu vejo assim que é uma pessoa que segue uma religião, né? Porque religiosidade não é só cristianismo. Uhum. Tem Mas, várias, né? O espírita, os seguidores de Maomé, enfim, vários. Aquilo para eles é uma religião também. Então, a religiosidade é seguir a uma religião, ter um Deus. e o que você diria na pesquisa? Você é uma pessoa religiosa, Ivani? Eu sou. Eu me Religiosa. considero religiosa. Veja só. Estuda, né? Estuda a palavra. Agora, a Ivani falou uma pessoa que é de uma determinada religião, né? O Brasil é o maior país católico do mundo, né? Mas vocês sabem, vocês têm parentes, com certeza, que se você perguntar qual é a sua religião, ele vai falar que é católico, mas ele só vai na igreja em casamento ou quando alguém morre, aí ele vai lá na missa, não é isso? Então, essa pessoa tem uma religião, mas ela não é uma pessoa religiosa, né? Ela se identifica como católico, mas aí o pessoal diz, não é praticante, né? Não é praticante. Vamos lá. Ô Celso, você é religioso, Celso? Cadê o Celso? O Celso sumiu aqui a câmera para mim, né? Ou a Ruth. O que vocês diriam aí? O Celso estava comendo, né? Descobri lá, comendo aquelas balinhas de banana, eu acho, né? Que a Ruth faz. Ou algum outro. Cocadinha. O Celso não gosta muito de doce, ou é o contrário? É uma cocadinha que está uma comendo. cocada. Então, como ele está comendo, Ruth, é você que responde. Ruth, você é uma pessoa religiosa, Ruth? O que você diria? Sim, sou. Eu sigo, né? Eu sigo a Cristo, né? E procuro andar nos caminhos dele, né? Do Senhor. Então, eu sigo. Olha, né? Nós temos que pensar, né? Além, né? É claro que muita gente não. Jesus, a pessoa de Jesus em si é muito mais do que uma religião, né?
Nós entendemos muito além disso. Mas existem várias definições para religião. Nós já estudamos aqui, inclusive, quando falamos do estudo sobre igreja, e nós vimos que religião, um dos termos, é que é uma religação do homem com Deus. As religiões, vamos dizer assim, não cristãs, né? Até algumas cristãs que talvez não tenham estudado tanto a palavra, igual a Ivani falou que é importante estudar a palavra, né? Tem uma ideia de você criar meios de se conectar com o sagrado, né? Com o mundo espiritual. Então, vou colocar de um modo muito amplo, né? Tem religiões que acreditam em vários deuses, né? Então, seria uma forma de entrar em contato com o mundo espiritual, com os deuses, ou se acreditar em um só Deus, com o ambiente sagrado. Isso por meio de rituais, por meio de orações, por meio de reuniões, uma série de coisas, né? Várias formas. E aí as religiões tentam criar caminhos para se conectar com esse mundo espiritual, com os deuses ou com o sagrado. A nossa perspectiva cristã é que ao homem sozinho, por seus méritos, é impossível fazer essa conexão. Então, Deus, ele vem e faz a conexão, né? Então, eu não consigo estabelecer a ligação com Deus, mas Deus estabeleceu a ligação comigo por meio de Cristo, que é o mediador entre Deus e os homens. Mas, pensando de um modo também amplo, né? Então, todas as nossas práticas cultuais são vistas como práticas religiosas, sim, né? Então, a nossa leitura bíblica, quando ela não é apenas uma leitura como um objeto de estudo, porque pode ser feito isso, tá? Então, em aula de história, eu já usei a Bíblia só como documento histórico. Nesses dias, eu estava dando aula sobre a escravidão na Antiguidade. A escravidão na Antiguidade não era como a escravidão que aconteceu no Brasil, né? A escravidão na Antiguidade era prisioneiros de guerra ou pessoas com dívidas que se tornavam escravas na Antiguidade. E eu usei, numa aula, o texto de 1 Reis 5, ou é 2 Reis 5, agora eu não me lembro se é 1º ou 2º, que conta que uma mulher dos discípulos de Eliseu foi até Eliseu e falou, olha, um discípulo seu morreu, e agora os credores chegaram e querem levar os meus filhos como escravos por causa da dívida. E aí é operado o milagre da multiplicação do azeite, né? E eu usei o texto para mostrar para os alunos como na Bíblia, que é um livro que retrata o ambiente da antiguidade, mostra a escravidão por dívida, né? Que a pessoa ia ser escrava pela dívida. E aí acontece o milagre e a pessoa é livre da escravidão e dos filhos, né? Então, nesse momento, eu usei a Bíblia não como um livro no sentido religioso, né? Mas quando eu estou estudando a Bíblia, buscando a orientação de Deus para a minha vida, quando eu estou diante da Bíblia, encarando aquele texto como uma palavra de Deus com significado para a minha vida, que vai me direcionar, eu estou usando no sentido religioso, né? De fazer a conexão com Deus, de encontrar na palavra a vontade de Deus, de ligar a minha vida à revelação que ali está, né? Então, os nossos estudos, os nossos pequenos grupos, as nossas vigílias, tudo isso, de alguma forma, são expressões religiosas nossas, pois nós estamos buscando o quê? Buscar-me-eis e me achareis quando buscares de todo o coração. Então, a própria palavra de Deus ensina que devemos buscar. Esse buscar é essa conexão. Cada vez nós não deixamos de estar conectados, né? Mesmo eu não estando numa postura cultual, Deus está em mim e eu estou nele. É a promessa de Jesus. Mas no momento em que eu tenho um momento devocional, um momento cultual, eu estou buscando de um modo consciente, né? E isso é uma atitude religiosa, nesse sentido de estar percebendo, né, essa conexão com Deus. Então, voltando lá para a apresentação. Então, vamos pensar aqui rapidinho nesse significado aí do religioso, né? Pois é o título da revista, ele usa esse título, mas vocês já vi que são ótimos alunos e responderam muito bem, né? Ninguém aqui ficou com ressalva, não sou da religião, né?
mas nós somos, mas num sentido bem específico para a gente. No nosso contexto, então, o que vai significar religiosidade? Porque o título é religiosidade incoerente, né? No nosso contexto, religiosidade vai apontar para as nossas expressões cultuais, no templo ou fora dele. As nossas expressões, as nossas atitudes de cultuar a Deus e de adorá-lo, tá? As nossas diversas expressões de buscar a presença de Deus e de adorá-lo. O jejum, a oração, o louvor, uma vigília, um culto doméstico, um pequeno grupo. Agora mesmo, a nossa postura aqui, nós iniciamos orando, né, pedindo para Deus nos dar graça, nos edificar. Então, tudo isso é uma expressão nossa de adoração e de cultuar a Deus, né? Sempre é bom lembrar que os autores bíblicos, agora, por isso que fica mais amplo ainda. E eu coloquei a palavra surpreendente aqui, não é à toa, tá? Olha, sempre é bom lembrar que os autores bíblicos ligaram surpreendentemente práticas de adoração com ações éticas e sociais, algo que geralmente nós não fazemos. Mas na Bíblia, os autores ligaram, né? É incrível, eles ligam. O que será que eles queriam mostrar, né? Ou que Deus quer nos mostrar? Tá vendo? Essa é uma postura religiosa. Eu estou entendendo que não é só Tiago e Isaías, mas que é Deus, através de Tiago e de Isaías, nos mostrando uma verdade. Então, esse é um olhar religioso para a Bíblia, pois eu estou entendendo que eu estou me ligando à vontade de Deus por meio dessa revelação escrita. Então, o que eu entendo que Deus está nos mostrando quando mostra que a religiosidade, essa prática de adorar e de cultuar, de alguma forma é ligada à prática ética e social. Eu entendo que Deus está mostrando que a nossa religiosidade ela vai ser morta, ela vai ser fúnebre, se ela não estiver atingindo outras áreas, que para Deus é importante essa busca por Ele, mas essa busca por Ele passa também por uma busca pelo cuidado com o próximo e de uma vida íntegra. Então, nós temos aqui dois exemplos, né? Tiago 1, 26 e 27, que eu vou colocar na sequência, e Isaías 58, que eu não coloquei o texto, nós já usamos esse texto 2 vezes aqui em aulas, eu só vou lembrar, né? Isaías 58 diz que sobre o verdadeiro jejum, né? Quando diz lá, quando vocês praticam jejum, esse não é o jejum que eu quero, né? Porque vocês praticam o jejum, mas vocês são violentos, vocês julgam o próximo, vocês maltratam as pessoas necessitadas, vocês não estão nem aí para a vida do próximo. Aí ele continua, o verdadeiro jejum que eu quero é que você tenha misericórdia, que você hospede a pessoa necessitada, que dê de comer ao que passa fome, que abra as suas mãos, que socorra quem precisa. Então, é curioso como no texto de Isaías, Deus pega uma coisa que parece que não tem nada a ver e faz uma aplicação. Porque eu acho que qualquer pastor, qualquer padre, qualquer líder, rabino, né? Que você falar, o que é jejum? Ele vai falar sobre a abstinência de alimento e da água, né? Ficar um momento, um período sem comer e sem beber e se dedicar a Deus em oração, em louvor, em adoração. Dificilmente alguém faria, olha, jejum é você procurar alguém que está com fome e dar um prato de comida, né? E Isaías fala que é isso, e ele fala em nome de Deus, né? Mas é claro que Isaías sabia que o jejum é, de fato, esse momento de abstinência para se dedicar a Deus. Mas o que ele quer mostrar é que fazer um jejum e depois você desprezar as pessoas que necessitam de ajuda, você fechar o coração, ele está querendo dizer isso para Deus não serviu de nada. Foi um jejum morto, né? Então, veja como a Bíblia faz a associação da religiosidade que parece que é só... Então, religar é o homem com Deus. Mas para Deus não adianta buscar religar-se com Ele e estar desconectado do próximo. Então, para Deus tem que ser algo mais amplo e completo. Olha como o Tiago trata a religião. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura, então, religião pura, né? Purinha, hein? É a religião sem nenhuma mácula, sem nenhuma mancha. Então, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta,
visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então, nós temos aqui uma questão social, visitar o órfão, visitar a viúva, visitar quem precisa, visitar e ajudar no que for possível, com oração, com consolo, ouvindo, né? Se você puder contribuir com alguma coisa com a pessoa, então é uma ação social, uma ação ética. Primeiro ele fala lá de refrear a língua, tomar cuidado com o que fala, e depois ele fala se guardar incontaminado do mundo. Então ele pega uma questão ética e uma questão social e fala que você tem uma vida ética, de acordo com os valores bíblicos, né? E você tem uma vida que demonstre o cuidado com o próximo, é uma verdadeira e pura religião. Não é curioso como ele nem chega a colocar aqui? Eu diria, talvez, olha, a religião pura é você se dedicar à oração, fazer uma leitura da Bíblia uma vez por ano, né? Ter longos jejuns e tal. Provavelmente nós pensaríamos nesse aspecto, mas a palavra de Deus mostra uma outra dimensão, que por isso que eu escrevi ali que é surpreendente essa conexão que a Bíblia fala e faz, né? Quem pode julgar a verdadeira religião? Quem pode julgar e falar assim, olha, não sei não, eu acho que o Alexandre ali tem uma religião que não é muito verdadeira, uma religião muito inconsistente. Quem pode fazer esse juízo, né? Então vamos ver quem pode julgar isso. Então nós temos aqui 2 textos, olha. Respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Hipócritas é falso, né? Então, falsa religião. Como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Lembra da aula da corrupção? Que o problema começa onde? O problema da corrupção inicia onde? Quem estava na aula da corrupção? A corrupção começa aonde? Vamos lá, me respondam aí. Quem lembra da aula da corrupção? Aonde que começa a corrupção? É lá em Brasília? Onde que será que é? Na Casa Branca? Na política? Aonde que começa a corrupção? Tá fechado, Jailton? No coração. Exatamente, né? Nós temos os textos lá do dilúvio, e temos os textos de Jesus, e temos o texto de Jeremias, que fala que o coração do homem é corrupto. E é Jeremias que fala que Deus vai converter o coração, vai transformar o coração também, e vai escrever nele a lei do Senhor, porque a corrupção começa no coração. Lembra que Jesus disse? Os adultérios, os maus desígnios, os assassinatos, os homicídios, saem do coração. Então, no coração que começa a corrupção. E a falsa adoração também está no coração. E a verdadeira adoração também está no coração. Agora, quem de vocês, quem de nós, pode olhar o coração de alguém e dizer se a religião dessa pessoa é verdadeira ou falsa? Nenhum de nós pode. Só Deus pode olhar e avaliar exatamente o coração da pessoa, a postura da pessoa naquele momento. E tem uma outra pessoa que pode ter um olhar mais limitado, que é você para você mesmo. Né? Então, você conhece o seu coração. Né? Então, você sabe como tem sido a sua postura. E Deus sabe melhor ainda. Aqui nós temos um texto também de Samuel, olha. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então, quem consegue ver o coração é Deus. Então, estamos todos no culto, estamos todos orando, louvando. Quem está fazendo isso, de fato, de coração ou não, só Deus consegue enxergar e ver, né? Esse texto de Jesus aqui em Marcos é um texto muito forte, né? Quando fala, esse povo me honra com os lábios. Então, esse honra-me com os lábios é uma prática religiosa, honrar a Deus. A Deus ninguém vê. Qualquer um que diz que está honrando a Deus com os lábios, seja no louvor, seja numa pregação, seja falando, seja dando glórias ao Senhor, né? Essa pessoa está usando os lábios, está honrando a Deus com os lábios, né? Se eu começar aqui a elogiar o Jailton, estou honrando o Jailton com os lábios. Estou elogiando as suas capacidades, sua qualidade, né? Sua beleza, né, Jailton? Então, se eu falar, eu estou honrando ele com os lábios.
Mas aí que está o problema, né? Aqui no texto de Marcos, que é um texto que Jesus pega de Isaías, tá? Isaías que disse isso, né? Por isso que ele fala, Isaías profetizou a vosso respeito. Esse povo é falso. Ele fala bem de mim e me louva só com a boca, porque o coração já está longe. Percebe? Tinha prática religiosa, mas para Deus estava fúnebre, estava morta. Evidentemente que podemos analisar os sinais externos da realidade interna, né? Então, a gente pode olhar, né? Se você estiver lá no culto, por exemplo, né? E você vê que eu estou usando o meu celular para jogar na hora do louvor, eu acho que você vai ter um sinal, né? Que eu não estou ali muito conectado com o que está acontecendo, né? Então, existem sinais, não é isso? Se a gente chegar no culto e ver que uma pessoa, sei lá, está batendo papo, está fazendo um negócio, né? O Jailton, eu estou vendendo o meu carro, né? Eu quero oferecer para você. O pastor está lá pregando, eu estou fazendo um negócio. Eu acho que é um sinal ali que eu não estou muito conectado com a religião, né? No sentido de buscar essa aproximação de Deus. Então, nós temos sinais. Mas o nosso foco não é ficar procurando nos outros, né? O nosso foco é fazermos um autoexame da nossa religiosidade. Olha aqui, irmãos, eu achei essa charge aqui que eu achei muito legal, né? Vocês ficam assim na igreja? Não, né? Espero que não, né? Olha a charge aí, ó. Nós temos todos com a Bíblia na mão. O primeiro tá, essa lâmpada é bem econômica, acho que eu vou avisar o Celso, né? O Celso, coloca mais dessa lâmpada na igreja aí, que é bem econômica, né? Vou falar para a Ivanir, levar lá para o conselho da igreja, né? Informação, e o pastor lá pregando louvor, né? O coral cantando, eu estou pensando, né? Em outras coisas. Aí tem a segunda moça ali, né? Tá na hora da minha novela. Oh, meu Deus do céu, o pastor marcou a vigília na sexta-feira. Hoje é o último capítulo da novela. Então, nós temos a outra pessoa, ei, pastor chato, né? A pessoa até fechou a Bíblia, aquela ali até fechou a Bíblia, né? E temos um rapaz ali falando alô, né? Desconectado ali do culto e atendendo a ligação. Então, guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Uma postura adequada. Então, Jailton, né? Você, quando começou a responder, acho que você foi chegando nessa conclusão, né? Da postura. Então, guardar o pé, uma postura adequada de adoração. E aqui, olha, eu coloquei um não ali negrito, ó, não estamos pensando num padrão estático. O que é um padrão estático, né? Todo culto tem que ser do mesmo jeito, né? Então, por exemplo, eu lembro que lá vamos ver se eu lembro algumas liturgias, né? Eu já fui da Igreja Deus e Amor na minha adolescência, aí com 18 anos eu fui para a Assembleia de Deus, né? Lá do seminário que eu estudava, e hoje estou aqui na Batista. Na Deus e Amor, né? A gente começa com 30 minutos de oração, tem meia hora de oração, aí depois tem mais meia hora de louvor, né? Tem o grupo das irmãs canta, o grupo dos jovens canta, aí abre oportunidade se alguém quer contar um testemunho, né? E é feita uma oferta, né? Aí, quando dá uma hora de culto, passa para o pregador, né? Aí o pregador, ele, teoricamente, tá? Ele teria que orar mais meia hora. Então, os cultos da Deus e Amor foram pensados para ter uma hora de oração, meia hora no começo e meia hora no meio. Aí o pregador ora meia hora, aí depois ele fica livre, né? Se ele quer já iniciar a pregação, são 2h30 de culto, tá? Se ele quer, talvez a esposa dele vai cantar, ele trouxe alguém, não sei. Aí ele continua o culto. Ah, eu esqueci, né? Peraí, deixa eu ver. Não, é isso mesmo, né? Aí no final é feito um apelo e termina o culto. Ah, e tem uma outra oferta, tá? Tem duas ofertas, né? Tem a oferta que o pregador pede também. Ah, e tem uma terceira oferta. O negócio é forte, irmãos. Quando passa para o pastor encerrar, ele faz uma última oferta. Então, essa é uma estrutura, né? É assim. Na Assembleia de Deus, canta 3 hinos da harpa cristã, tipo o nosso hinário que nós usamos, né? Canta 3 hinos da harpa cristã, é feita uma leitura oficial, quem abre o culto faz uma leitura da Bíblia, né? Eles chamam de leitura oficial. Nem sempre é a mesma que o pregador vai fazer, mas é lido um texto, aí vem o louvor, né, dos grupos que tem, e aí já passa para o pregador.
Tá? E aí ele continua. Quando eu falo ali, não estamos pensando em um padrão estático, né? Imagina, lá na Assembleia, tem que cantar 3 hinos da harpa. Então, tem que cantar. Então, tem que ser estático, não pode mudar. E se hoje o pastor sentir no coração, olha, né, vamos cantar só um hino da harpa e vamos dar uma oportunidade para alguém contar um testemunho, né? Então, quando eu digo assim num padrão estático, né, é aquilo que é mais engessado, sabe? Não pode mudar, tem que ser sempre assim. Vocês viram o culto do Dia dos Pais da nossa igreja, como foi diferente, né? O pastor fez uma entrevista comigo e com o Joel, né? Ele pediu para que eu falasse algumas coisas como filho e que o Joel falasse algumas coisas como pai. Foi diferente, né? Saiu do padrão, tá? Então, o padrão é aquele jeito que geralmente é as liturgias. Isso é importante, tá? Não tem nenhum problema a liturgia. Mas não significa que tem que ser algo assim preso, né? Que se você sair fora é errado. Não é essa a ideia de guardar o pé, né? Guardar o pé, nós estamos pensando na reverência que a gente precisa na prática cultual, né? Então nós estamos pensando na postura adequada, na sintonia que precisamos ter, sintonia com Deus, estar sintonizado, né? Eu acho que os jovens hoje iriam entender melhor se eu falasse o link, né? Tem que estar linkado com Deus, né? A gente que conhece o que é rádio, né? Então é na sintonia, tá? Não sei se os jovens entenderiam. E aí eu coloquei aqui, ó, eu estou colocando da revista As Ideias também, tá? Então, o verdadeiro culto, ele não está tanto na forma, o verdadeiro culto está mais na atitude. Então, não é a forma, é a atitude. Qual culto está certo? O da Deus e Amor, que tem que orar 1 hora, meia hora antes, meia hora no meio, né? Eu vou contar um segredo para vocês. Sabe o que acontecia na maioria dos cultos da Deus e Amor? As pessoas chegavam 8 horas, que era das 7 às 9h30. Porque quando chega 8 horas, o pregador já sumiu, né? E já passou a primeira meia hora de oração. Então, o pessoal chegava na metade do culto, que às vezes o pregador não orava meia hora, orava uns 15 minutos, uns 20 minutos. Então, você chega já na metade, que já passou a maior parte da oração. Então, era uma coisa. Então, pensa comigo, qual o culto que está certo? O da Deus e Amor, tem que orar 1 hora, tem uma pessoa, todos os grupos cantam e abre oportunidade para quem quer falar. Será que é o da Assembleia de Deus, que tem que ter 3 hinos da harpa sempre, né? Será que é o nosso culto? Então, qual que é o culto verdadeiro? Qual que está certo, qual que está errado? Todos podem estar certo. Todos, né? Eu só citei 2 exemplos e o nosso eu não vou falar, pois vocês estão acostumados lá, né? Com a dinâmica do nosso culto já. Então, todos podem estar certo. Não é a forma, mas é a atitude. Alguém pode cultuar a Deus verdadeiramente na Deus e Amor, na Assembleia de Deus e na Igreja Batista, né? Então, nós estamos pensando na postura, guardar o pé, a nossa atitude durante a nossa prática dentro de um culto, né? Não só no templo, não é só no templo, né? Essa postura aqui, olha, pode acontecer num culto do lar, né? A gente está reunido com a família e talvez um de nós esteja assim mais distraído e desconectado. E aqui, olha, cuidado, não se precipite. Esse não tem lá no livro, tá? Eu que lembrei disso daqui. Ó. Cuidado, não se precipite. Aqui é só eu estou colocando isso aqui para a gente tomar cuidado, porque a nossa ideia não é tanto avaliar o nosso irmão, tá? Mas é a gente se avaliar, tá bom? Então, eu coloquei aqui um exemplo de alguém que achou que a pessoa não estava adorando a Deus de coração. E estava, tá? Ele achou que não estava. E quem dá opinião é um sacerdote, né? Que está acostumado com o que acontecia no templo. Então, nós lemos aqui, ó, 1 Samuel 1, 12 a 16. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, era Ana, tá? Passou Eli é o sacerdote, sumo sacerdote, e observando o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se movia, porém não lhe saía voz nenhuma. Por isso, Eli a teve por embriagada. A teve por embriagada. E lhe disse, até quando estarás tu bêbada, né, embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém, Ana respondeu, não, meu senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito.
Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, filha do maligno, né? Tem uma tradução que não me tenha como uma pessoa vadia, né? Um termo forte, mas não lembro qual a tradução. O pastor já usou numa pregação. Depois até a Márcia perguntou para mim, tem isso na Bíblia mesmo, né? Aí eu busquei, tem uma tradução que está assim: não tenha a tua serva por vadia, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então, Ana, para o Eli, ela olhou e falou: essa mulher está bêbada do culto, né? Está lá, só mexe a boca, não sai som nenhum, essa mulher está bêbada, né? Ela falou: não, meu senhor, eu estou atribulada, com muita ansiedade, eu estou derramando o coração perante Deus. E tanto é verdade que Deus lhe respondeu. Então, pode acontecer, é claro, a gente pode se enganar nos sinais, então toma cuidado, né? Às vezes você pode ver alguém pegou o celular na igreja, e diz, aquele ali não está muito conectado. Mas será que ele não está lendo a Bíblia no celular? Pode ser, né? Será que, de repente, uma filha, um filho está no hospital ou alguma coisa assim e falou, olha, fica ligado lá que eu vou mandar alguma notícia, né? Talvez a pessoa esteja preocupada com alguma coisa. É claro que não é o momento de estar preocupado, mas quem já passou por preocupação sabe que é difícil, né? Então, às vezes a gente fica lá no culto, talvez preocupado com uma outra situação. Então, a ideia maior é a gente olhar para a gente, tá? E não olhar para o colega, que talvez esteja desconectado, existem sinais, mas às vezes as aparências enganam. Às vezes o negócio não é bem assim como a gente está pensando, né? Talvez seja por outro motivo. Eu tenho um ex-pastor que postaram uma foto de uma reunião de obreiros, né? E esse pastor saiu na foto, né? E é curioso porque na foto ele está com a Bíblia aberta, né? E a pessoa postou sem intenção, tá? Não foi intenção. Tem uma foto que o pastor está com a Bíblia aberta e o celular dentro da Bíblia aberta, ele está mexendo, né? A gente olha e fala assim, ixi, olha lá, o pastor está distraído, mas talvez não, né? Por exemplo, o meu celular tem uma Bíblia que tem todas as versões, né? A minha Bíblia é uma versão. Quando o pastor prega, o pastor Fernando, às vezes ele troca as versões. E às vezes eu comparo, né? Às vezes ele está usando uma outra versão, mesmo com a Bíblia na mão, eu pego o celular para ver a versão que ele está lendo, que tem o mesmo texto. Ou às vezes ele lê uma palavra que eu acho muito diferente, aí eu vejo na hora outra versão, né? Então, será que esse pastor estava fazendo isso? Não dá para saber, né? Então, cuidado, não se precipite, tá? É bom a gente lembrar disso daqui. Precisamos ter reverência durante os cultos. No Antigo Testamento, a liturgia aparece como um mandamento bíblico. Então, eu falei que a liturgia não pode ser engessada, né? Mas lá no Antigo Testamento, no Pentateuco, Deus dá as orientações para Moisés como deveria ser o culto. Então, a liturgia aparece como um mandamento. A celebração nas festas tinha sua organização, tinha data, né? Tinha os elementos, por exemplo, a Páscoa. A Páscoa tinha que ter o pão asno, tinha que ter ervas amargas, tinha que ter o cordeiro, né? O pai de família iria contar a história do Êxodo, né? Então, tem as liturgias que se seguem, tem uma organização, tá? Porém, houve mudanças ao longo do tempo. Então, nós vemos que Davi, ele vai fazer uma mudança na organização do culto. Me parece que é Davi que institui levitas para cantar. Davi faz mudanças na organização do culto, né? Então, ao longo da história, as liturgias foram tendo modificações. A igreja mesmo. Nós já estudamos como era a prática cultual lá de Coríntios, Efésios. O que ele diz? Entre vós tenha salmo, tenha cânticos espirituais, né? Não tem um negócio assim. Que bom, né? No Novo Testamento o negócio é mais simples, percebe? Então, a Deus é Amor faz de um jeito, a Batista faz de um jeito, a Presbiteriana faz de um jeito, a Congregação Cristã faz de um jeito. Mas em todos esses jeitos cabe um cântico espiritual, cabe um louvor, cabe um salmo, cabe uma mensagem, né? Só que cada um com a sua organização. Mas isso não pode se tornar como se fosse um mandamento, né? Que se alguém fizer diferente, a gente já acha que está errado. As liturgias, sem uma vida ética, foram tidas como abomináveis para Deus. Então, não adianta, a liturgia é boa, não é ruim, tem que ter, né? O culto não pode ser bagunçado, né? Cada culto vai fazer diferente, né? É bom ter uma organização, tá? Porém,
mais importante que a liturgia é a postura da pessoa no culto. Mais importante que a forma é a atitude. A forma é importante, mas a forma pode ser morta. A atitude, ela sempre tem que ser viva, né? Então, nós temos que tomar cuidado. O culto, apesar de precisar mais da atitude do que da forma, ele não deve ser bagunçado, né? Ele precisa ter uma ordem, né? Afinal, estamos diante do ser mais importante. E eu coloquei aqui que elas não podem ser engessadas. Eu coloquei 2 imagens aqui. Esse é um culto na Congregação Cristã do Brasil, tá? Eu peguei do YouTube e tirei um print de um culto da Congregação no Brás, que é a maior igreja deles, né? Vocês enxergam aqui que tem um negócio bem característico, né? O que vocês enxergam aqui que tem uma coisa que te chama a atenção, né, nessa foto desse culto da Congregação Cristã? O que te chama a atenção vendo essa imagem aí? Se você visse essa foto e eu falasse que é na nossa igreja, acho que você ia duvidar, né? O que você vê ali que você... Um negócio diferente. Fala, Jailton. Os homens estão de um lado e as mulheres de outro, né? Estão separados. Como é que você sabe que é mulher que está do outro lado, Jailton? Por causa do véu. Do véu. Você olha que tem um lado que é tudo branco, né? E o outro lado é tudo preto. Isso. Mais escuro. Você percebe que as mulheres se sentam separadas dos homens, as mulheres estão usando véu. Aquele branco ali é o véu que as mulheres usam. E os homens estão com essa roupa escura porque é comum eles usarem terno, paletó, gravata, mesmo quem é só o músico. Aqui você tem uma banda. A Congregação Cristã ela tem ótimas bandas, né? Eles se dedicam muito à música. Então você vê aqui pessoas com flauta, pessoas com vários instrumentos aqui. E a maioria deles, eu acho que todos estão de terno, né? Todos estão de terno. Olha a diferença para a nossa igreja. Os homens podem sentar com as mulheres, não precisam usar véu, né? E os nossos músicos não precisam estar de paletó e gravata, né? Já é uma mudança. Aí a gente vai... Agora, porque a gente vive assim, a gente está certo, eles estão errados? Ou eles vão olhar para a gente e vão falar que a gente está errado, eles estão certos, né? Então, o nosso culto e o deles pode ser de coração ou não. É a nossa postura e atitude que vai determinar se nós nos encaixamos naquilo que Jesus disse, de honrar com os lábios e o coração está fora. Olha esse outro culto aqui, esse é da igreja Bola de Neve, né? Eu tirei o print aqui, eu já deixei aqui até o nome do pastor no print para ficar destacado o crédito, né? Pastor Rui Clivati, né? Aqui, ó, Igreja Bola de Neve. Mudou muito aquela igreja para essa, irmãos? O que vocês acham aí? É a mesma igreja, né? E aí, Jailton, o que você destaca dessa igreja aqui, ó, nessas fotos? O que tem de diferente para outra igreja? Quase tudo, né? Tá fechado o microfone, Jailton. Se mais alguém quiser falar... É tudo, né? Você gostou do paletó, do terno do pastor? Ele tá bem esporte, né? Não, né? A calça jeans, né? Camisa ali é social, manga comprida, fora da calça e tal. E o púlpito, Jailton? Você reparou alguma coisa diferente no púlpito da igreja? Consegue enxergar aí como é o púlpito da igreja? Não dá para ver, não. É porque acho que as fotos... Eu não sei se você sabia disso. Agora eu tô vendo. Tá vendo? Tô. Ela tem um formato próprio. Quem sabe qual que é o formato do púlpito da igreja Bola de Neve? Quem sabe? A Ivanir sabe. Qual que é a Ivanir? É uma prancha. Uma prancha de surf. Prancha de... Tá vendo, Jailton? Aqui são 2 igrejas. Eu acho, não lembro se é da mesma igreja, tá? Só tá em outro momento do culto. Mas todas elas usam não é uma prancha que eles pegam, o formato é o formato de uma prancha, tá? E aí alguém poderia falar, nossa, que sacrilégio, né? Tá usando um formato de prancha para colocar lá no altar, né? Não, né? É a postura do coração. Essa igreja talvez atraia muitos surfistas e talvez uma igreja igual a Congregação não. Talvez um surfista se sinta melhor em buscar a Deus, em ser atraído, indo numa igreja dessa como na outra, né? E aqui na frente, vocês viram essa primeira foto, como tudo é escuro, tá tudo escuro ali? Já viram falar das igrejas pretas, né? Preta no sentido de deixar o ambiente escuro, tá? As paredes. É usado, viu, Vania? O pessoal fala igreja preta mesmo.
Igreja preta não por causa das pessoas negras, tá? Mas porque é um ambiente que tem que ser todo escuro. Dizem, e agora principalmente, né, o Maurício, que trabalha lá na nossa equipe técnica, ele disse que é o melhor para filmar. Então, para filmar, para as luzes, para transmitir, é o melhor. A igreja, acho que do Ed René, já tem um tom assim mais escuro, né? Então, você usar essa iluminação, como que são os teatros, né? Então, na minha época da Deus e Amor, se o pessoal visse e falava, a igreja virou uma casa de show, né? Já criticava, mas não é essa a ideia. Teatro já tem isso, pois favorece a iluminação. Fala, Ivani. A Bíblica da Paz também é toda escura. Qual? A Bíblica da A Paz. Bíblica. Ali Então, da né? Internorte. Tá vendo, né? Eu não sabia. Então já tem essa dinâmica diferente, né? Então você olha ali até os instrumentos. Tem uma bateria. Na congregação cristã não tem bateria. Ali tem uma bateria, tem uma guitarra. Eles também não usam guitarra, tá? É só os instrumentos eruditos, tá? De uma orquestra, tá? Eu falei banda, né? Mas a congregação cristã não usa o termo banda. Eles falam que são orquestras, né? Mas até nisso, né? Quem disse que não posso adorar a Deus com uma bateria ou com um cavaquinho, né? Ou com o ukulele, seja lá, não sei se falei errado o nome dos instrumentos, tá? Na época de Jesus não tinha sax, não tinha piano, não tinha os instrumentos eruditos. Eles foram colocados depois. Então, se foram colocados depois e a guitarra foi inventada depois, por que não pode ter a guitarra, né? Hoje nós temos a guitarra, temos a bateria, né? Mas eu sei que antigamente o pessoal não queria, né, Ivani? Na nossa igreja não foi fácil entrar bateria, não, né? O Edson conta às vezes, né? Ó, tá fechado o microfone, Ivani. Bateria e guitarra. Nossa! Para entrar na guitarra foi, ó. E hoje vai falar que você não se sente adorando a Deus quando os meninos tocam? A gente se sente. Então, veja como não é a forma, está na postura e na atitude. E aqui nós temos eu coloquei aqui outras versões. Tá? Por isso que, às vezes, quando eu gosto de... Mesmo com a Bíblia, às vezes eu uso o celular, porque eu faço essa comparação, tá? Tem a Bíblia de aplicativo a que eu uso, você troca a versão. Aí tem coisa que você não entendeu muito bem. Olha lá, eu perguntei para o Jailton o que significa guarda o pé. Jailton, se você lesse nessa outra versão, ó, eu não poderia te perguntar isso, aqui já está o significado. Ó. Olha, eu estou lendo a segunda parte. Quando você entrar na casa de Deus, tome cuidado com o que faz e ouça com atenção. Age mal quem apresenta oferta a Deus sem pensar. Aqui não fala nem do guarda o pé. Só que o termo em hebraico é guarda o pé. Essa outra tradução, ela já deu o sentido dessa metáfora, né? Que é você tomar cuidado. Olha a outra versão que eu coloquei abaixo. Seja reverente. Seja reverente, né? Então, às vezes, é interessante você usar várias versões, porque, às vezes, uma versão te ajuda a compreender um texto que você achou mais difícil, tá? Antigamente, a gente comprava. Eu comprava, né? Eu tenho um amigo que compra várias Bíblias. Hoje, com a Bíblia de aplicativo, você já tem... É só você mudar lá a versão, que isso te ajuda bastante no estudo, tá? Então, temor, o que a gente precisa nesse guardar o pé, nesse se aproximar de Deus? Temor. Não medo, mas profundo respeito. Então, a nossa postura, não importa aí em qual culto nós estejamos. Né? Sabe o que um dos professores nossos do seminário dizia? Ele falava assim, ó, eu quero que vocês sejam capazes de congregar em qualquer igreja. Vocês vão ser capazes de congregar em qualquer igreja, pois o evangelho dentro de você é o que vai fazer a diferença. Né? Então, em qualquer forma cultural litúrgica, tá? A gente precisa do temor em primeiro lugar, que é um profundo respeito em pensar que isso que eu estou fazendo é voltado para Deus. Nós precisamos refletirmos na nossa posição. Quem sou eu aqui no culto? Não importa se tem uma guitarra, se a igreja está escura, se a irmã está com véu ou sem véu, mas eu preciso olhar e perceber que aquele para quem eu me dirijo é o Senhor, é o Pai, é o Rei e é o Criador. E eu sou o servo, eu sou o filho, eu sou o súdito, eu sou o criado.
Eu sou o criado, no sentido de criatura, né? Aí alguém vai falar, não, eu não sou criatura, eu sou filho, mas eu sou criado por Deus. Então, a minha posição é abaixo e Deus está acima. Eu tenho que, no meu gesto cultural, seja agora dando aula para vocês, seja pregando, seja ouvindo uma aula, seja ouvindo uma pregação, seja louvando lá na frente ou louvando lá embaixo, não importa. Eu tenho que assumir a posição de perceber que eu estou fazendo isso direcionado ao Criador, ao Pai, ao Senhor que é o meu Rei. E eu estou me apresentando como súdito, como filho. Eu estou me apresentando numa postura de servo, né? E nós temos que reconhecer as nossas qualificações, né? Lembra quando nós falamos da natureza da igreja? E eu falei das funções da igreja, e na função da adoração nós falamos que é a ligação eu e Deus, né? Falamos da ação social, eu e o próximo, aí tem eu e Deus. Nessa posição de culto, tem você e Deus. Você tem que lembrar que existem duas qualificações. Você se dirige àquele que é santo e você é o pecador. Mesmo que você crê em Deus, você ainda é pecador. Eu não sei se vocês estão participando dos pequenos grupos, mas o livro que está sendo usado, ele mostra um gráfico muito interessante. Ele diz assim, ó, quanto mais eu me aproximo de Deus, eu percebo que eu sou mais pecador. E não o contrário. Então, buscar mais a Deus vai te mostrar um Deus que é mais santo que você imaginava. E aí você vai se ver mais pecador. E aí você se desespera e fica triste? Não. Você percebe que você precisa ainda mais dele. Você percebe que sem ele você não é nada, pois você começa a ver que você é extremamente dependente desse Deus maravilhoso. E aqui eu lembro da parábola do fariseu e do publicano. Vamos ver como a postura aqui foi importante, né? Então, olha só. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo por se considerarem justos e desprezavam os outros. Aí Jesus conta: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si. Olha como Jesus disse. Isso é só Jesus que está vendo, hein? Ele ora dele para ele mesmo, né? Dessa forma, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Aí Jesus faz a avaliação. Digo-vos que este que é o último que Jesus citou, né, o publicano, desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então vocês percebem que aqui foi a postura, né? Jesus disse que o primeiro orava de si para si, se orgulhava, e ele faz um currículo para Deus, né? Ele apresenta, olha, Deus, né? Tá aqui, olha, eu dou o dízimo de tudo, eu faço jejum 2 vezes por semana, tá anotando aí, Senhor, né? Não cometo tal pecado, nem esse, nem aquele. E eu tô olhando aqui, tem eu e tem um colega ali, eu sou melhor que aquele. Eu te agradeço, né, Deus, pela pessoa tão boa que eu sou. E aí Jesus fala, olha, ele desceu vazio para a casa dele. Então foi um culto fúnebre, foi morto, né? Mesmo ele praticando tudo isso. Não, Jesus não disse que é mentira, que ele pagava o dízimo, que ele jejuava, né? Que ele dava o dízimo, né? Ou que ele jejuava e que ele não adulterava. Jesus não disse, ele mentiu. Mas veja que Jesus fala que ele faz para ele mesmo. Jesus disse que ele se orgulhava muito disso, né? Enquanto que o outro, ele se aproximou tanto de Deus que se via pecador. Esse daqui se acha tão bom a ponto de agradecer, mais ou menos assim, Deus, eu sou bom demais. Que maravilha, Deus, né? Algo do tipo assim, como eu sou bom. Graças te dou, Senhor, eu sou muito bom mesmo, né? E o outro falou, não, Senhor, eu sou pecador. Ele não consegue nem olhar para cima. Tem misericórdia de mim, né? E Jesus disse que ele conseguiu voltar para casa justificado, pois ele se aproximou de Deus, reconhecendo sua posição de pecador. Precisamos estar atentos à voz de Deus, né? Então,
guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Agora vamos examinar a segunda parte do versículo. Chegar-se para ouvir é melhor que oferecer sacrifício de tolo, pois não sabe que fazem mal. Nessa época que foi escrito o texto, era feito os sacrifícios no templo, né, de animais. E aqui está falando que é melhor ouvir do que oferecer sacrifício, né? Aí a outra versão aqui, ó, NVT. Quando você entrar na casa de Deus, tome cuidado com o que faz e ouça com atenção. Age mal quem apresenta oferta sem pensar. E depois, aqui a outra versão, né? Quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifício sem saber que estão agindo mal. Aqui é a explicação, tá vendo? Agora vamos pensar num comentário bíblico que comenta esse versículo, tá? Então vamos lá, olha lá, Jailton, a ideia de guardar o pé, né? Guarda o teu pé, em hebraico tá assim, tá? Essa versão, eu prefiro a versão que tá guarda o pé, pois ela se aproxima mais dos termos hebraicos. As outras versões, ela já tenta dar um significado, tá? Então, veja que a primeira é mais complicado, exige uma reflexão, mas ela está mais próxima do texto hebraico, né? Então, guarda o teu pé, é o que está em hebraico, diz respeito à compostura e reverência. Quando alguém vem adorar, refere-se particularmente à obediência, porque ouvir engloba o escutar e obedecer, né? A segunda metade, agora a gente vai pensar na segunda metade, que fala que é melhor ouvir do que oferecer sacrifício de tolo. A segunda metade da comparação é literalmente que os loucos ofereçam sacrifício. Essa palavra sacrifício em hebraico é zebá. Zebá. E o que é zebá? Zebá era um sacrifício de animal que em seguida se transformava em refeição, contrastando com o sacrifício queimado, que é o olã, que era totalmente consumido pelo fogo. Então, no Antigo Testamento, tinha diversos tipos de sacrifício. Tinha um tipo de sacrifício que virava um churrascão. Esse vocês iam gostar, né? Então você ia até o templo, levava o animal, ele era sacrificado. Uma parte era queimado, geralmente a gordura, o sangue e tal, era queimado. A outra parte do animal virava uma refeição. O animal era assado, tá? Virava um churrasco, tá? E você comia, muitas vezes, junto com o sacerdote e junto com sua família. Virava uma refeição. O animal, ele era comido, virava refeição. Alguns sacrifícios, o animal tinha que ser todo queimado, ele era todo consumido. Mas alguns, depois, fazia a oferta a Deus, né? E aquele alimento, que uma parte foi queimada, gordura, rins, as entranhas e tal, mas a parte boa virava refeição, né? Essa palavra sacrifício de tolo, o sacrifício é quando estava falando do que vira refeição, né? Olha como aqui, só conhecendo o hebraico para saber, porque tanto olã como zebá pode ser traduzido como sacrifício, mas só em hebraico você ia saber qual tipo de sacrifício, tá? Como salienta Delitsky, então, não sei se é assim que pronuncia, é outro comentarista, zebá era o sacrifício que podia degenerar em festividade irracional ou ainda pior, como aparece em Provérbios 7, eu vou ler para vocês. Provavelmente o pregador, que é o autor de Eclesiastes, está atacando não o sistema de sacrifício, mas o abuso dele, tá? Então, para vocês terem uma ideia, vamos olhar aqui o que está em Provérbios, que lá também é zebá, é um sacrifício que podia ser comido. Olha só, Provérbios 7, 11 ao 14. É apaixonada e inquieta. Aqui ele está falando da prostituta, tá? A mulher prostituta. É apaixonada e inquieta, cujos pés não param em casa. Seria a mulher adúltera ou prostituta. Acho que é mais adúltera aqui. Ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. Aproximou-se dele. Esse dele aqui é a pessoa que não é sábia, tá? E o beijou e de cara impudente, né? Ou seja, meio desavergonhada, tá? Lhe disse: sacrifícios pacíficos tinha eu de oferecer. Paguei hoje os meus votos. E aí o texto continua, e essa mulher vai cometer adultério com este homem. Ela vai falar: o meu marido saiu de casa, foi viajar, vai demorar para voltar, vamos para minha casa. E aí passa toda a história. É curioso que nesse texto de Hebreus, ou desculpa, de Provérbios, essa mulher adúltera, ela se aproxima da pessoa para seduzir
e ela fala justamente que já participou do sacrifício. Olha, hoje já participei do sacrifício, já guardei um pedaço da carne do churrasco, nós já comemos, já, e agora vem adulterar comigo. Então, a festa, né, ou aquele ritual que deveria servir para alimento, deveria servir para ser consumido com comunhão, com graça, se transformava, aqui nesse texto, né, que é um texto poético, né, até a prostituta está dizendo que participava, uma mulher adulta, e convida um outro homem para participar. Então, parece que o texto está falando desse tipo de sacrifício que Deus permitiu, que Deus ordenou até, mas que deveria ser uma postura, lembra da atitude? Uma postura de reverência, de temor, de volta a Deus. E algumas pessoas simplesmente é uma prática mecânica que eu posso praticar o que eu quero, né? Mesmo sendo coisas erradas, pois é só uma prática ritual e nada mais. No Novo Testamento tem algo parecido, não chega a ponto de ter o adultério, mas uma coisa parecida que está aqui em 1 Coríntios, quando fala da ceia. Olha esse texto de 1 Coríntios 11, 17. Aqui é um paralelo que eu encontrei aqui. Tá? Então, 1 Coríntios 11, 17 a 22 é o texto mais conhecido da ceia, né? Paulo está escrevendo para a igreja e olha como era a ceia deles. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para o melhor, e sim para o pior. Gente, meu Deus do céu, né? Nunca reclama da sua igreja. Olha essa igreja aqui. Já pensou alguém escrever para uma igreja e falar quando vocês se juntam, não é para o melhor, é para o pior? Já pensou, irmãos? Vocês se juntam para o culto, não é para o melhor, é para o pior. Olha o que Paulo está dizendo para essa igreja, né? Verso 18. Porque, antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja. A divisão é quando reúne. Quando vocês se reúnem, tem divisão, né? E eu, em parte, eu creio, eu acredito. Me contaram, mas não é fofoca não, tá? Eu conheço vocês, tá? Eu estou escrevendo aqui que me contaram, eu fui informado. E, em parte, eu sei que é verdade, eu conheço vocês. Vai me enganar? É isso que ele está dizendo. Verso 19. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados tornem conhecidos em vosso meio. Então, Paulo diz, vai acontecer divisão. E nessa hora vai mostrar quem é um cristão verdadeiro ou não. Verso 20. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Olha que interessante. Pois Paulo está dizendo que às vezes a ceia não é ceia. Já pensaram nisso? O povo se reúne para a ceia, tem o pão, tem o vinho, aí Paulo fala, quando vocês se reúnem para a ceia, isso não é a ceia. Porque a ceia, dá a entender o texto, que não depende só dos elementos, o pão e o vinho, depende da postura da pessoa naquele momento de celebração. Por que que Paulo diz, o que vocês estão fazendo aí, vocês estão falando que é ceia, mas não é ceia do Senhor que vocês comem. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Eu já fui de algumas igrejas que tolamente interpretou esse texto que todo mundo tem que tomar o vinho e comer o pãozinho junto, porque Paulo falou que não pode tomar antecipadamente. Não é isso que ele está dizendo. Essa ceia antecipada, eu já vou explicar o que é. Vamos lá que eu vou continuar. Ó. Porque, ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casa de comer e beber, ou menosprezais a igreja de Deus, e envergonhais o que nada tem. Os que nada têm. Que vos direi, louvar-vos-ei, nisso certamente não vos louvo. Historicamente, tá, os teólogos e pesquisadores têm levantado a ideia, e o texto sugere isso, que não havia só a ceia, como nós temos hoje só em memória, tá, de Cristo, que é só um pedacinho do pão e um pouquinho do vinho, né? Então, o que eles faziam? Sabe a nossa cantina? Lembra da nossa cantina? Eles faziam a cantina antes da ceia. Tinha um tipo de festa que alguns dizem, que até dá um nome de koinonia, que é comunhão, que muitas igrejas praticavam. Então imagina nós aqui da escola dominical, nós vamos nos reunir e fazer uma ceia. Mas antes da ceia,
cada um vai trazer um prato. A gente vai se reunir, vai compartilhar a comida junto. Nós vamos dividir o pão mesmo, não só o pão da ceia. Então, o Jailton vai trazer alguma coisa, a Ivanir, a Ana, a Eurídice, cada um vai trazer alguma coisa. A gente vai comer isso junto, tá? E aí, depois, a gente faz a celebração da ceia. Então, algumas igrejas, comunidades cristãs faziam isso. E você poderia ajudar uma pessoa pobre, uma pessoa necessitada e tal. Mas aqui aconteceu o contrário. O Jailton, ele trouxe aquela picanha maravilhosa. Ele trouxe lá, ele tem condições, passou no açougue, fez aquela compra, né? Já eu cheguei só com o pão de ontem, não tinha o que trazer. O pão está amanhecido ainda, né? E aí o que acontece? O Jailton não queria dividir a picanha dele comigo, mas o Jailton é amigo do Celso, o Celso trouxe lá uma Coca-Cola, né? Trouxe a Ruth fez a cocada, né? Então, eles sentaram de um lado e dividiram entre eles. E eu com meu pãozinho aqui de ontem, né? Fiquei sozinho e fiquei com fome. Eu fiquei lá olhando lá o pessoal comendo aquela carne gostosa, né? Aquela comida maravilhosa, e eu aqui passando fome. E para piorar, né? Eles levavam até o vinho mesmo, né? E Paulo falou: ó, o que acontece com vocês é que cada um toma a sua própria ceia, a sua própria refeição que leva, não divide nada. Tem pessoa que come muito, tem uns que ficam bêbados e tem uma parte que fica até com fome. Vocês estão envergonhando a casa de Deus. Então, veja, tem problema fazer uma refeição até mesmo junto com o culto? Não, Paulo não está dizendo que era errado a refeição junto. O que Paulo está falando é que aquilo degenerou em divisão, em contenda, em briga, em embriaguez. Aquilo que era para ser um momento de dividir o pão em comum e nem olhar quem trouxe o pão de ontem, quem trouxe a picanha, quem trouxe a melhor bebida, quem trouxe só a água, a gente não teria que olhar isso. Tem que pôr tudo junto e dividir tudo. Mas o que acontecia é que eles se separavam. Então, a ceia do Senhor virou algo ruim nesse contexto, né? Então, temos a nossa cantina lá na igreja. A nossa cantina é um momento de comunhão, de compartilhamento, de estar junto, né? Não tem nenhum problema ter a cantina lá no fundo da igreja. E poderia até acontecer no meio do culto, talvez. Essa é estranho, né? Ou antes, não sei, né? Mas o que não pode acontecer é isso banalizar, como acontecia aqui em Provérbios, aqui no texto de Eclesiastes, era um sacrifício tolo, né? E aqui, no caso da ceia. Como que a gente aplica para a gente hoje, né? É difícil, talvez, aplicar esse texto. Deixa eu ver a hora aqui. Então, deu a hora de terminar. Mas só para a gente entender aqui. Então, hoje nós fazemos sacrifícios, né? Nós nos afadigamos de alguma forma, né? Então, por exemplo, o Celso, muitas vezes, ele passa muito tempo lá no estacionamento. Ele está fazendo um sacrifício naquele momento em ficar ali prestando aquele serviço, né? A Ana canta no coral, você tem que ensaiar, tem que participar dos ensaios e depois vai lá para o culto. Você está sacrificando um tempo seu para se dedicar a ensaiar, a ir na igreja mais de uma vez e tal, né? Talvez eu gaste um tempo preparando uma pregação. Nós fazemos alguns gestos como se fosse algum sacrifício. Mas aí, na hora do culto, a gente dá atenção ao celular, a gente blasfema, a gente critica o irmão, a gente está olhando o penteado da irmã que está feio, a gente está olhando a roupa do irmão que está suja, né? A gente está nervoso com alguma coisa que está acontecendo e coisas do tipo. Então, aquele nosso sacrifício ficou tolo, ficou vazio. Então, é melhor a gente ouvir, né, do que ficar se sacrificando. A gente, às vezes, perde, entre aspas, tá? Perde o domingo de estar com a família para estar no culto. Mas no culto a gente fica pensando em casa, fica achando que o pastor é chato, fica criticando o irmão que está do lado, fica fazendo aquela boa e velha fofoca, né? Ou coisas desse tipo. Então, essa manhã que nós sacrificamos, vamos dizer assim, no lugar de estar dormindo ou com a família, para estar na igreja, virou um sacrifício tolo, virou vazio, pois a gente não guardou o pé com reverência e temor naquele momento. Apocalipse 1:7, e todas as cartas vai repetir: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aí eu pergunto, como que nós vamos ouvir se a gente não escutar? Calma aí, isso aqui aparece num texto que eu coloquei mais à frente, eu já volto lá. Olha o que Jesus disse aqui, ó, Mateus 13.
Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem entendem. Olha, Jesus diz, ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que se cumpre Isaías. Jesus fala de novo de Isaías. Ouvireis com o ouvido, e de modo nenhum entendereis. Vereis com os olhos, e de modo nenhum percebereis. Porque o coração desse povo está endurecido, de mau grado me ouviram com os ouvidos, e fechar os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam curados. Aí Jesus olha para os discípulos e fala, mas bem-aventurados são vocês, porque os vossos olhos veem e os vossos ouvidos ouvem. Tem pessoa que ouve, mas não escuta. Tem a pessoa que está, às vezes, em um culto, né? Mas está distraída. O pastor está pregando, o louvor está acontecendo, mas a nossa cabeça está em outro lugar. A gente precisa de atenção e concentração. Deus está falando conosco através das várias formas do culto, na oração, no testemunho, na pregação, no louvor. Mas se a gente ficar distraído, Deus vai falar e a gente não vai perceber. Talvez um louvor, um trecho da mensagem, fosse uma palavra de Deus que iria curar seu coração, iria te dar uma orientação para a sua vida. Mas naquele momento a gente se distraiu e não prestou atenção. A gente ouviu, mas não escutou o que Deus queria que a gente ouvisse, né? Então, a gente precisa ter atenção concentrada nas letras dos hinos e cânticos, pois Deus fala por meio deles. A gente precisa estar consciente, não no automático. Parece que é automático, né? A liturgia faz a gente ficar automático. Às vezes a gente levanta antes da hora, porque é tão comum, né? Acabou de fazer isso, levanta, senta, né? É hora de cantar. Quando sai de diferente, a gente estranha. Então, será que a gente está no automático ou está fazendo movido pelo coração, né? Aí a gente acaba fazendo vãs repetições. Vamos orar, né? Então, a gente começa as nossas orações muitas vezes parecido, né? Querido Deus e Pai, nos abençoa. Então, não tem nenhum problema, tá? Não tem nenhum problema. A gente vira um costume. Mas o problema é quando vira só mecânico. A gente fala muito dos católicos que rezam, né? Que a reza repete o que já foi falado. Mas tem muita oração nossa que é uma reza. Se a gente não sair do coração as palavras, a gente está falando no automático, né? A gente tem que sair do nosso coração aquilo que a gente está pronunciando. O Salmo 107 fala que Deus enviou a palavra e nos curou. Mas se a gente não estiver dando ouvido, como que a gente vai receber essa palavra que cura? Devemos pensar muito bem naquilo que falamos, né? Aqui o texto vai falar que não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse em pronunciar palavra alguma diante de Deus. Então, não seja precipitado em falar coisas diante de Deus e para Deus. O que a revista foca, eu quero focar para a gente já ir caminhando para o final, né? Nos nossos louvores, nas nossas canções, nas nossas orações. Nós prestamos atenção no que cantamos, né? Nós precisamos pensar que quando a gente louva, nós estamos declarando alguma coisa. Então, a nossa postura, eu entendo, tá? Não está na revista, eu entendo, a gente tem que ter duas posturas no louvor. E a gente está declarando aquilo como verdade, e tem coisas que a gente ainda não vive, mas se a gente não vive, a gente tem que, naquele momento, declarar como uma oração pedindo a Deus. Às vezes a gente está falando, Deus, tudo a ti entregarei, né? Mas a gente não entregou tudo. Então, transforma numa oração. Deus, eu quero entregar todo o meu coração ao Senhor, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. A gente fala coisas na oração de amar o irmão, de tratar de um jeito, de ter uma vida de intensa dedicação, e a gente não tem muitas vezes. E a gente está pronunciando isso num culto para Deus. Então, qual deve ser a nossa postura? Ter consciência dessa letra que a gente está falando, assumir o compromisso, e se a gente ainda não vive isso, no mínimo, assumir uma postura de oração. Deus, que eu possa viver isso que nós estamos louvando e declarando aqui no hino, no louvor, na nossa canção. Temos consciência, por exemplo, quando falamos o Pai Nosso, às vezes a gente ora o Pai Nosso, né? Perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores. Misericórdia, né? E aí a gente não perdoa algumas pessoas. E a gente está falando, Deus, me perdoa do mesmo jeito que eu perdoo. Olha o que a gente está falando. Pai nosso, não é pai meu, é Pai nosso. Eu estou dizendo que Deus é o Pai meu, da Ana,
do Celso, do pastor Fernando, de todos esses que estão à minha volta. E às vezes eu quero ser alguém mais exclusivista, né? Então, nós temos que ter uma consciência do que declaramos na oração e no louvor. Eu coloquei aqui os salmos, algumas igrejas dizem salmos em oração, não tem nenhum problema, tá? Se você quiser citar salmos na oração, não tem nenhum problema. O problema é não ter consciência do que significa, né? Então, na Deus é Amor, às vezes oravam salmos, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, livra-me do laço do passarinheiro. O que é passarinheiro? Pisarás o filho da áspide. O que é áspide? Calcarás o leão e a serpente. O que é calcarás? Aí as pessoas repetem e não sabem o que significa. É uma vã repetição. Então, a oração, aquilo que nós pronunciamos, tem que sair de uma mente consciente, que sabe o que está dizendo. E os votos. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. É o que aparece aqui. Cadê? Olha lá, eu coloquei o verso 5, tá? Melhor é não votares do que votar e não cumpras, né? A gente faz muito voto no final do ano, né? Natal, aquele culto maravilhoso, terminando. Nesse ano eu vou ler a Bíblia toda, nesse ano eu vou fazer mais oração, nesse ano eu vou entrar na escola bíblica, nesse ano eu vou assumir um compromisso, eu vou evangelizar. A gente faz um monte de voto e às vezes não cumpre. Então, nós temos que tomar cuidado com o que pronunciamos diante de Deus, os propósitos e compromissos. Mas votos tolos nós podemos pronunciar pela nossa imaturidade. Não tem nenhum problema quebrar voto tolo, tá? Eu liberto vocês, né? Tem gente que às vezes, uma irmã da nossa igreja me perguntou, pastor, eu fiz um voto há 20 anos atrás. Acho que a pessoa tinha que fazer um jejum uma vez por semana, e a pessoa, hoje eu estou mais fraca, eu tomo medicamento, não estou conseguindo mais. Eu ainda tenho que cumprir esse voto, pastor? Eu falei para Deus há 20 anos atrás. Não, minha irmã, está livre, né? Tem coisa que a gente faz, às vezes, na nossa imaturidade. Então, peça perdão a Deus, ou tenha paz com Deus. Deus é o seu amigo. Pensa o seu pai e sua mãe. Você faz um compromisso que ele sabe que é algo difícil para você. Eu tenho certeza que Deus te entende e compreende. O que nós precisamos ter é consciência e temor, tá? Bom, e aqui para a última coisa que nós temos que refletir nas letras dos cânticos, dos louvores, né? O item 4 fala sobre dominar a língua, que aqui fala Eclesiastes 5:3, que do muito falar vem palavras nécias, né? Aí tem um texto de Tiago que fala sobre a língua, eu não vou demorar aqui porque passou do tempo. A conclusão é essa: racional e consciente. Precisamos de uma adoração racional e consciente. Você tem que estar consciente diante de quem está. Aí eu coloquei ali, ó. Consciente do quê? Tanto sobre o que ouvimos, consciente da palavra que recebemos, do louvor que estamos recebendo, quanto do que falamos. O que falamos para Deus na nossa oração, o que falamos para Deus no nosso culto. Tem gente que fala amém para tudo, não está nem prestando atenção no culto. Irmãos, Jesus está voltando, amém? Amém. Irmãos, vamos reformar a igreja, amém? Amém. Cada um vai doar aqui R$1.000, amém? Amém. Você não está nem ouvindo, né? Uma vez um pastor brigou com uma pessoa na igreja, né? Tem igreja que fala muito glória a Deus e aleluia. Não tem nenhum problema glorificar a Deus. Eu não vejo nenhum problema. O pastor Fernando falou que também não vê. Então, mas o problema é você tem que saber por que está glorificando. Tem uma pessoa que conta um testemunho que ele é um ex-feiticeiro. Ele disse que comia até carne de defunto. Ele estava contando um testemunho e quando ele falou as práticas dele, uma pessoa na igreja gritou glória a Deus. Aí ele pegou e falou, glória a Deus, nada. A minha vida era uma desgraça, né? Então, até no automático, né? Tem igrejas que falam muito aleluia, glória a Deus, às vezes o cara fica no automático. De 5 em 5 minutos ele tem que gritar glória a Deus e aleluia. A nossa expressão de amém, glória a Deus e aleluia tem que sair do coração. Você ouviu o testemunho, a palavra, glória a Deus por isso. O negócio fica tão automático que a pessoa vai repetindo sem nem saber por que está falando aquilo, né? Nós temos que ter consciência diante de quem estamos diante de Deus, e temos que ter consciência do lugar e do momento, né? O templo é você, não é o prédio, mas o prédio ele foi dedicado para essa finalidade. Então, consciência de que aquele lugar que nós temos um endereço é um local que nós nos reunimos com a finalidade de adorar a Deus, né? E que aquele momento foi reservado para isso. Temos que ter consciência de com quem estamos. Quem está do meu lado é meu irmão, é minha irmã, né?
e juntos adoramos ao Senhor. Pronto, né? Queridos, estamos terminando